Eu morro de amor por ela nem aí. Meu Deus do céu. Bom ou não, povo bonito? Tudo bem? Bom ou não, povo bonito? Tudo bem com vocês? E aí? Bem? Gente, como é que vocês estão? Deixa eu ver se tem alguma coisa na configuração do chat que não deixa vocês conversarem. Tá tudo bem aqui com o chat, tudo bem? Aê, agora melhorou. Boa ou não? Agora sim, vocês podem conversar, ué. Eu realmente estranhei, porque eu falei, não é possível que os meninos não estão conversando. Tudo bem? Todo mundo? Olha só, vamos começar mais uma palestra do Ciclovete. Tudo, eu tô joia. Também tô bem. Obrigada ontem pelas postagens no Instagram, pelo Dia do Médico Veterinário. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Hoje eu tenho o prazer de apresentar para quem ainda não conhece, que eu já fiquei sabendo que teve algumas pessoas que já, inclusive, foram alunos dele. Tenho o prazer mesmo de apresentar o Eric, porque o Eric é meu amigo pessoal. Nós sofremos no mestrado juntos. É uma pessoa que eu tenho uma estima muito, muito grande. O Eric é médico veterinário, né, formado pela UFG. Ele é especialista em patologia animal. Ele é mestre, né, ele possui mestrado em ciência animal pela UFG também. Hoje doutorando, né, sofrendo. Doutorando também em ciência animal pela UFG. E o Eric vai conversar com a gente sobre patologia do sistema renal. Hoje nós vamos com a palestra de 14 até às 15h30. E o Eric vai ficar com vocês até às 15, e aí a gente deixa as perguntas para o final e eu vou fazer aquela entrevista básica com ele, né? Para perguntar como é a residência na área, como é o mestrado, desculpa, como é o mestrado nessa área, né? Como funciona, como ele chegou até essa parte, tá bom? Eric, pode compartilhar, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite. Fique à vontade, os meninos são seus. Eu tô aqui. Mical, muito obrigado. Tá conseguindo me ouvir bem? Não, beleza, então. Te ouvimos bem. Eu coloquei aqui para compartilhar, aí eu já clico aqui no primeiro. Ah, entendi aqui. Já tá aparecendo aí, né? Já tá aparecendo para todos? Tá, não, beleza. Isso, pessoal, vamos me dando feedback aí para a gente tentar alinhar aí e tentar aproveitar todo esse tempo. Na medida do possível, eu vou colocar aqui um link para vocês comparecerem. Acho que eu até coloquei no início aí. Se vocês tiverem oportunidade, não sei se vocês estão assistindo no computador ou via celular, de acessar esse link que eu acabei de colocar aí no chat, tá? À medida que vocês forem entrando, vão respondendo as perguntas, eu vou passando na medida que eu for avançando, tá? E vocês também vão falando se está dando certo ou não. Mas eu queria agradecer primeiramente o convite da professora Claudiane, né? Como ela adiantou aí, somos amigos à longa data, né? A gente acaba trilhando, encontrando essas pessoas que têm os mesmos anseios, né? E de repente somos, além de amigos, somos amigos de profissão. Né? Então eu acho isso muito legal e eu queria muito agradecer mesmo o pessoal, né? Tanto a Claudiane, tanto a organização, né? Por ter me convidado. A princípio, a gente vai comentar alguma coisa, eu nomeei como tópicos em patologia veterinária, alterações renais. A ideia
inicialmente é comentar alguma coisa sobre alteração macroscópica, que eu imagino que seja algo que para quem já fez patologia ou quem está para fazer, o que às vezes é um pouco mais palpável, mas eu vou tentar dar uma aprofundada também na parte de microscopia. Então, a gente vai indo aí, avançando à medida. Sintam-se tranquilos para fazerem perguntas, tá? Pode colocar aí no chat, às vezes a gente responde rápido no decorrer. Estou vendo que já tem 8 alunos lá no site do Mentimeter, né? Então, eu vou até avançar uma parte e vocês já podem responder na primeira pergunta lá, tá? Mas vamos aqui no nosso slide. Então, meu nome é Eric Brito, e a parte aí que eu atuo, né, hoje é a parte de patologia animal. Passou ali rapidinho, mas essa primeira parte a gente vai falar mais sobre alterações macro. Tentei trazer um apanhado geral, né, é um pouco mais rico em imagens mesmo, porque eu acho que a gente consegue trabalhar melhor, tá? Então, acho que geralmente, né, a gente começa aí pelas malformações ou pelas formações, alterações congênitas, digamos assim, né? Então, o primeiro grande exemplo, né, o cisto congênito, ele geralmente tem eu não sei se vocês conseguem acompanhar o meu mouse, ou eu tenho que clicar aqui e selecionar. Pode desenhar com ele, clica no lápis e Vamos lá, desenha nele, viu? ótimo, E a entendi, borrachinha apaga tudo. entendi. Então, eu circulei aqui a lesão em si. Então, eu não sei se tem gente aqui que já fez ou não, ou ainda vai fazer a disciplina, né? Mas só para vocês se situarem, esse aqui é um corte, né? Um corte transversal do parênquima renal, onde a gente consegue ver aqui a área de córtex, tá? Vou colocar aqui como um C. Uma área de região da medula, estou tentando copiar aqui, córtex medula, e a gente tem essa pequena faixa aqui entre as duas que a gente chama de junção córtico-medular, tá? Junção córtico-medular. Tentei colocar aqui as abreviaturas. É bom que a gente já se assemelhe a isso, né? Porque vocês vão ver que a gente, quando está descrevendo a lesão, é muito importante que a gente situe exatamente onde ela está. Então, aqui para vocês terem ideia, a gente tem a formação de um cisto, né, na região cortical, né, quando a gente pensa no cisto e lembra da etiologia, ou seja, da formação, a gente tem que ter ideia que essa alteração, muito embora ela seja única no parênquima renal, ela promove o que a gente chama de dano compressão. Então, eu estou até circulando aqui em torno o que seria uma área que estaria sofrendo um dano por compressão. Então, a gente acaba avaliando além de verificar a lesão macroscópica, a gente tem que lembrar que aquele crescimento, né, que está expandindo, um crescimento que está expandindo, ele acaba provocando uma lesão, né, naquela região adjacente, né, naquela região próxima. Então, provavelmente, se vocês lembrarem lá da parte de histologia, próximo aqui à região do cisto, vamos ter túbulos retos comprometidos, vamos ter glomérulos comprometidos. Então, muito embora seja uma alteração única, focalmente extensa, onde eventualmente ela é preenchida por um líquido translúcido, ou seja, um resquício aí do que teve desse cisto, né? A gente tem essas alterações em consequência do crescimento, formação e, posteriormente, de algum quadro clínico associado. Professor, o cisto é único. A gente vai ter quadro clínico em relação a isso? Talvez, né? A gente pode observar, sim. Depende da idade, depende se o animal passa por algum período de estresse. Então, quando às vezes a gente entra até nessa seara de o cisto é congênito, único e o animal é novo, ele é de idade, né, ele é de uma idade jovem, né? Vai ter alteração a nível clínico? Isso é considerado um achado de necrópsia ou às vezes um achado ultrassonográfico?
vocês vão ver que eu sempre tento trazer um pouquinho a parte da patologia voltada para a clínica, tá? Deixa eu até ver aqui o quanto vocês já responderam. Eu tenho aqui alguns alunos muito interessados em clínica de pequenos animais, 2 interessados em grandes animais e um na área de reprodução. Vou passar uma vez aqui outro Mentimeter e vocês vão respondendo lá. Então, pessoal, eu sempre tento trazer, porque eu sei que tem muita gente, igual o Mentimeter acabou de falar, que tem muita gente interessada na parte de clínica, né? E essa alteração aí do cisto congênito, a gente só não verifica a nível pós-morte, não. A gente consegue verificar a nível de exame complementar quando a gente pede uma ultrassonografia. Então, às vezes, a gente faz esse link aí com a imaginologia, né? A imaginologia, né? Pensando aí na parte do ultrassom como um exame complementar. Tudo ok aí com cisto congênito? Posso avançar para outra alteração? Deixa eu andar aqui. Esse é muito legal, muito interessante. Hipoplasia renal unilateral. Muito embora a gente verifique esse tipo de alteração em animais jovens, a gente pode encontrar isso em animais adultos, tá? Animais mais erados ou até avançando ali para a idade senil. Tá? Geralmente a gente tem uma hipoplasia renal unilateral, olha só, a gente tem um rim diminuído de tamanho, tá? Esse rim direito aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor por causa do fundo. Esse aqui é o rim hipoplásico, tá, pessoal? Ele é hipoplásico, ele está diminuído de tamanho. Eventualmente, a gente tem de relacionar, né, a etiologia, a causa, né? Mas, geralmente, associada, a gente tem um rim contralateral hipertrofiado, tá? A gente consegue usar ele como parâmetro para o hipoplásico, muito ok, mas nesse caso, né, a gente consegue inclusive ver aqui umas áreas de uma certa deformidade. Vocês estão vendo que o brilho da câmera fotográfica ficou até interrompido, né? Existem áreas aqui, inclusive, olha só, áreas onde existe certa rarefação da cápsula renal. Então, tudo isso está associado, pessoal, com o quadro, né? Se a gente tem um rim hipoplásico, né, de um lado, e o rim hipertrófico, né, do lado contralateral, é interessante que isso seja associado com a clínica do animal. Se ele foi parar lá na mesa de necrópsia, se ele foi parar lá no consultório, se ele foi parar, mais uma vez, na mesa da ultrassonografia, isso tem de estar relacionado com a vida do animal, né? Vamos ver aqui quando que a gente pode observar. Acho que a gente tem uma foto nessa apresentação, na última parte, da fibrose renal. Inclusive, tem um corte transversal onde vocês vão ver o parênquima disso aí. A gente consegue abordar melhor a questão da hipoplasia renal unilateral. É interessante mencionar que isso pode acontecer e acometer os 2 rins, tá, pessoal? Os 2 rins. Nesse caso aqui, da imagem, ele é unilateral. Vamos andar aqui. Aqui, mais uma vez, uma fotografia, né, de macroscopia de rim, onde a gente observa aquelas porções, né? Então, só vou revisar aqui, então, região de córtex, região de junção córtico-medular e região de medula. E olha só, aqui a gente tem uma alteração de coloração que nos remete à nefrocalcinose, que seria um acúmulo, né, de minerais na área de medula renal. Conseguem observar essa área esbranquiçada aqui na altura da papila renal? Ela é bilateral. Estão conseguindo ver? Isso nada mais é do que essa alteração que a gente chama de nefrocalcinose, tá? Deixa eu só ir voltando aqui. Vocês já preencheram alguma coisa lá do Mentimeter. Então, isso nos indica que ali na região da medula, na região medular, né, a gente tem um acúmulo de mineral. Na microscopia, isso é muito interessante. A gente consegue observar pontos basofílicos sugestivos de acúmulo de mineral, ou seja, de acúmulo de como é que eu posso falar? De detritos de cálcio, tá? Isso pode acontecer numa nefrite ou numa pielonefrite um pouco mais crônica, tá?
um pouco mais perguntou. Tinha que ser todo marronzinho? Isso, é ideal que a gente marrom avermelhada, tá? Nesse rim, eu trouxe para vocês a nefrocalcinose, mas eu adianto para vocês que esse córtex também não está muito legal. Provavelmente aqui existe uma glomerulonefrite. A gente vai discutir isso mais para frente. Essa nefrocalcinose ocorre quando? Em quais doenças, Eric? Geralmente nessas nefropatias mais crônicas ou metabólicas, tá? Nefropatias mais crônicas ou metabólicas. Alguém perguntou... Pode ser má alimentação? Isso pode estar relacionado a um hábito alimentar ou uma dieta, né, pouco ajustada, tá? Quando a gente fala de alimentação, a gente pensa em dieta, e é muito importante pensar hoje, né, que existe a possibilidade, por exemplo, de você levar o animal, seja seu, seja do seu cliente, né, para a gente fazer uma dieta balanceada, tá? A gente consegue fazer dieta balanceada, seja para pequenos ou grandes animais, né, os animais de produção, existe, né, essa possibilidade aí, ela é feita de maneira rotineira, né? Só vou comentar aqui, pessoal, a segunda pergunta do Mentimeter, vocês colocaram aí, o que sua especialidade significa para você? Né, isso é em decorrência aí da primeira pergunta, né? Então, o pessoal colocou coragem, né, adrenalina, realização, bem-estar, estabilidade, gratidão. Vocês vieram com palavras-chave muito fortes, pessoal. E eu fico, inclusive, orgulhoso de ver isso, né? Infelizmente, eu só estou vendo nomezinhos, mas são palavras muito fortes para que vocês tenham em mente quando vocês estão pensando na especialidade. Eu abri só outro slide lá, tá? Vocês só dêem uma lida rápida. Tudo ok aqui com a nefrocinose, pessoal? Pode prosseguir? Muito legal. Necrose medular. Necrose da região da medula, da região medular do rim. Vamos aqui mais uma vez para a nossa base. Temos região de córtex, região de junção córtico-medular. Olha só que interessante. Nos outros rins, a gente nem conseguia ver a junção córtico-medular direito. Vocês estão vendo que existe uma linha hiperêmica aqui na junção córtico-medular? Uma linha avermelhada, tem um tom de vermelho. Não vou escrever vermelho aqui não, senão vou pintar aqui de vermelho, na verdade, fica mais fácil. Uma linha avermelhada. Isso aqui é na junção córtico-medular. Quando a gente vai aqui para a região da medula, né, onde a gente tem a chamada papila renal, né, a gente tem uma área amarelada e uma área avermelhada. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Estou circulando aqui primeiro a avermelhada. A gente descreve isso como área de microhemorragia ou somente hemorragias. E uma parte mais por baixo aqui tem uma área amarela, é o que a gente chama de necrose de região medular. Tá? Aqui nessa área amarelada a gente tem um tecido desvitalizado. Tá, gente? A gente tem um tecido desvitalizado, provavelmente um tecido morto. Tá? Um tecido que sofreu necrose, por isso que a gente chama aí de necrose de porção medular. Tá? Qualquer coisa aí, verifica a questão do áudio, tá? Tá chegando para todo mundo. O seu tá normal, ela dá um F5 lá e recupera dela, pode continuar. Então, tá bom. Pessoal, a clínica disso aqui, a clínica de uma necrose medular, que geralmente ocorre por conta de uma pielonefrite, geralmente um pielonefrite ascendente, tá? Ou somente uma nefrite, é muito dolorosa. Tá? O animal que desenvolve uma necrose medular, em clínica, ele desenvolve dor, ele desenvolve sinais clínicos, geralmente o animal é um pouco mais arqueado, né? Ele tem disúria, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, disúria, ou seja, dor ao urinar, ele tem estrangúria, né? Onde o próprio ureter, né? No caso, a uretra, né, sente uma certa dificuldade de contração, porque tem muito processo inflamatório associado a um processo necrótico, tá? Essa porção branca que o Rodrigo perguntou, provavelmente é um acúmulo
de pus, tá? Mas também tecido gorduroso normal aqui, tá? A pelve renal, gente, ela é dotada de tecido gorduroso, mas consegue ver que tem umas áreas avermelhadas? Essas áreas avermelhadas também, mais uma vez, são áreas de hemorragia. Então, a gente observa lesão aqui também, tá? A gente observa lesão. Rodrigo, muito obrigado pela observação, mas é importante vocês lembrar que na pelve renal, em cães, tá? Existe tecido gorduroso. Quando a gente pensa em bovinos, né, só relembrando aqui, ó, no caso do cão, a gente tem um rim unilobular, tá? Um rim unilobular ou unipiramidal, tá? Dependendo do lugar que vocês estudam, né, o livro de referência, unipiramidal, unilobular. No caso de bovinos, a gente tem aí ele multipiramidal ou multilobular, tá? Ou multipiramidal. E lá a estrutura anatômica é um pouco diferente. A gente tem o cálice menor e o cálice maior, tá? Mas lá também é dotado aí de um tecido mais esbranquiçado, igual ao da imagem. Sobre a hidronefrose, alguém aqui já nunca ouviu falar de hidronefrose? Vou aproveitar aqui e tomar uma. A Fernanda disse que nunca ouviu. Eu vou aproveitar e passar aqui o Mentimeter, tá? Tem uma frase aqui, eu só vou fazer a leitura enquanto vocês respondem lá. Não se contente em trilhar um caminho estabelecido. Ao contrário, vá para onde não há caminho algum e deixe seu rastro. Eu gosto muito da frase, pessoal, porque ela nos diz acerca do legado que cada um pode deixar como profissional, tá? Eu vou até passar, porque tem mais pergunta no Mentimeter, tá? Um item sobre possibilidades. Mas teve gente aí que nunca ouviu falar da hidronefrose, Fernando, Rodrigo, Matheus, nunca tinha visto aí falar sobre a hidronefrose. A Michelle comentou que seria a dilatação do ureter. A hidronefrose, na macroscopia, pessoal, a gente observa, isso aqui é uma cavidade abdominal, tá? Cavidade abdominal de um cão, e a gente observa esse aumento de volume aqui, ó, como se fosse literalmente um balão, né? Se um professor, né, às vezes, um médico veterinário desavisado vai olhar para isso e falar, nossa, tem um balão, pelo amor de Deus, tem um balão no abdômen do bicho, né? Mas se ele olhar direitinho, ele vai ver que, inclusive, a gente consegue ver aqui as impressões da cápsula renal, ok? As impressões da cápsula renal e em topografia, né? Ele está bem deslocado, a gente consegue ver até, inclusive, um certo deslocamento aqui das alças intestinais, né? A gente tem uma porção ali de estômago que a gente consegue verificar parênquima hepático, ou seja, fígado, e inclusive a vista ventral ali da vesícula biliar. Então, por que cargas d'água, né? Esse rim está aumentado de volume desse jeito? Nada mais é do que uma hidronefrose. Ele é uma dilatação, Michele, é uma dilatação da pelve renal, basicamente. Tá? É dilatação da pelve renal. Em consequência, a gente observa uma compressão do parênquima renal. Eu vou mostrar aqui um rim de hidronefrose cortado. Conseguem ver? Esse é um rim que também tem hidronefrose, mas é um rim cortado. Olha só. Olha a que se resumiu o parênquima renal. Lembra que a junção córtico-medular, o córtex era bastante abundante nas outras imagens? E olha o tantinho de, como é que fala? De parênquima renal que sobrou após a hidronefrose. A hidronefrose, como eu comentei, ela é a dilatação da pelve renal. Olha o tamanho dessa pelve renal dilatada. Esse caso, gente, é um cão, tá? Que ele sofreu metástase de um hemangiosarcoma, ou seja, uma neoplasia de comportamento maligno, né? Um hemangiosarcoma, neoplasia de comportamento maligno e com capacidade metastática, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, a gente observa que massas, né, existem massas crescendo, massas neoplásicas. E associado a isso, a gente teve aí uma estenose com posterior obstrução de ureter,
tá? Então, Michele, quando a gente pensa no ureter, a gente tem de lembrar de uma possível estenose ou obstrução que vai fazer uma consequente hidronefrose lá em cima do rim, tá bom? Ficou claro isso aí? A diferença do local, quando a gente pensa em ureter e rim? A Fernanda e o Rodrigo, que não tinham visto, também entenderam essa questão. Eu dei uma passada lá no Mentimeter, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer. É um quiz rápidozinho lá, a gente vai fazendo aos poucos. À medida que vocês forem entrando, vocês foram recebendo nomes aí, vai vir a primeira pergunta. Foquem lá no Mentimeter. Quantos cursos online você fez nas férias? Respondam lá rapidinho. 0, 1, 2 ou 4. Vocês têm 10 segundos para responder lá, a gente volta aqui para a hidronefrose. Vão respondendo. Uma lesão bastante interessante da macro, é o infarto renal. Nesse caso aqui da imagem, a gente tem um infarto renal multifocal. Eu tô desenhando na imagem, pessoal, as regiões de infarto. Tá? Alguém sabe aqui o que é um infarto? Alguém consegue lembrar? Pode digitar alguma coisa aí. Eu circulei em verde aqui essas áreas mais avermelhadas, essas áreas mais hiperêmicas, tá? E eu acabei de riscar em amarelo essas áreas mais amareladas, tá? Então, pessoal, na verdade, a gente tem essas áreas aí de infarto, tá? Quando a gente fala infarto, a definição que é interessante que vem à mente, vou até descrever aqui, ó, áreas de necrose isquêmica, tá? Para quem não recordar ou para quem não conhece. São áreas de necrose isquêmica. Isso é a definição de infarto, tá? Quando a gente fala infarto renal, são áreas de necrose isquêmica no parênquima renal. E elas acabam ganhando essa constituição, né, esse formato triangular por conta da artéria arciforme. A artéria arciforme, ela fica na região de junção córtico-medular. Vocês querem que eu desenhe onde estão as artérias arciformes aqui, para vocês verem? Aqui, ó. Tô circulando em cinza, tá? Tô circulando em cinza. São as áreas das artérias arciformes, ou arteríolas, tá? São ramos, né? São ramos aí da artéria renal, que estão dentro do parênquima renal, e por conta deles terem esse formado arqueado, por isso que ela chama artéria arciforme, né? Acaba que quando a gente observa, né, assim como a artéria arciforme, as veias e vênulas, né, artérias e arteríolas do rim, elas têm esse formato, né, eles têm esse formato, e uma vez que o parênquima renal sofre um infarto, né, sofre uma área de necrose isquêmica, seja em consequência a uma obstrução, seja em consequência a uma trombose, seja em consequência a um processo inflamatório, o formato que vocês vão ver na macroscopia é isso. Professor, eu observo isso aqui na imagem, eu observo isso aqui no ultrassom quando em vida? Observa. A gente pode observar as áreas de necrose, provavelmente serão áreas onde são áreas mais heterogêneas, tá? A gente está falando a nível de ultrassom, tá? A nível de ultrassom, e o imaginologista, ele vai sugerir a necrose, tá? Ele vai sugerir. Ele vai fechar diagnóstico? Não. O diagnóstico é fechado na biópsia ou no exame pós-mortem, tá? Consegue entender a questão da sugestão de diagnóstico e de fechar o diagnóstico, chegar no diagnóstico final? Estou voltando aqui no Mentimeter enquanto vocês escrevem aí. Nossa, olha, teve gente que
fez aí, teve 4 pessoas que fez um curso, teve 2 pessoas que fizeram 2, e teve 3 pessoas que fizeram 4 cursos online. Pessoal, procurem, né, façam isso. Hoje, por exemplo, vocês estão assistindo uma palestra, né, a professora Cacau está aí, eu sou professor, a professora Claudiane também, né, então agarrem essas oportunidades com boca, com unhas, com braços, tá? Hoje, se a oportunidade que vocês têm de receber conhecimento é por via online, é por via de palestra, é por via de curso, né? É acompanhando as aulas na faculdade por via online, né? Agarrem essa oportunidade, tá? Provavelmente isso vai servir, né, como um avanço, quer queira, quer não, é um avanço tecnológico, né? Que dia eu pensei que eu ia poder dar uma palestra, né, de casa, né, em home office, falando de infarto renal multifocal agudo, para esse tanto de pessoa que está aqui. Olha só, até assustei quando eu olhei aqui, mas tem 50 pessoas. Senhor da glória! Professora Cláudia, se eu estiver falando bebeira, se eu estiver falando bobeira, você me fala, porque tem 50 pessoas assistindo a gente aqui. Eu adoro esse Senhor da Glória. Eu vou, eu vou até tomar um tereré aqui para refrescar a mente, porque... Relaxa que é nesse slide mesmo, fica bem à vontade. Ai, fazia tempo que eu não vi esse Senhor da Glória. Vamos passando aí. Vamos falar aí sobre as urolitias, né? Enquanto isso eu passo lá também, porque eu acho que tem mais uma... Tá vendo que o Mentimeter ele faz até uma brincadeirinha aí com vocês, negócio de pontuação, né? Vamos passar para uma segunda pergunta, tá? De lá. Mas vamos falar aí sobre a urolitíase e hipoplasia renal. Essa imagem, ela é o resumo de um quadro de uma urolitíase muito complicada, muito complicada. Vocês estão vendo que tem comprometimento bilateral do rim. Tem comprometimento bilateral do rim. Queiram vocês não observar, mas a gente tem aí, ó, um rim hipoplásico à esquerda, um rim hipoplásico à esquerda, e com presença de Quantos anos esse animal tinha? Meu Deus, destruiu o rim dele todinho. Eu não ouvi quantos anos? Quantos anos? Era um animal adulto. Quem tá falando? Eu, a Cacau. Gente, Ah, esse tá horrível. não, ele tá muito. Era um animal adulto, né? Era um animal adulto. Depois eu venho com a idade certinha. Mas olha só, a gente tem presença de cálculos, né? Cálculos renais ou urólitos, né? A gente chega aí também, às vezes, no momento em que a gente usa cálculo, usa urólito, né? É sempre importante a gente mencionar a localização, tá? Sempre importante a gente mencionar a localização. E do mesmo modo que a hidronefrose comprime o parênquima renal, a urolitíase acaba fazendo isso, tá? Porque a gente também tem a possibilidade de uma obstrução, seja ela parcial, né, ou completa, por conta do urólito. Aqui à direita a gente tem aí a vesícula urinária, né, ou a bexiga, né, olha o tamanho desse urólito gigantesco, né? E assim, eu estou colocando aqui os maiores urólitos, né? Olha só o tanto de urólito de menor diâmetro, menor tamanho. Hoje em dia a gente sabe que os urólitos em cães, né, eles têm uma origem dietética, né, uma origem metabólica, por formação, né, às vezes é por conta de um hábito alimentar mal feito. O animal tem predisposição genética para, né, desenvolver isso. Hoje, por exemplo, é possível você coletar uma amostra do urólito, que eventualmente em vida o próprio animal pode eliminar, ou você pode coletar, né, através de um procedimento cirúrgico, fazer análise, olha que bacana, você pode mandar para fazer uma análise do tipo de urólito que tem. Ele é de estrovita? Ele é de cálcio?
E consegue entender? E a partir do momento que você determina qual que é a constituição mineral desse urólito, né? Vocês têm que alinhar bem, viu, pessoal? É a constituição do urólito. Você consegue mexer na dieta do paciente, tá? Mexer na dieta do paciente, indicar uma ração apropriada ou até indicar uma alimentação natural balanceada. É claro que tudo isso tem de estar relacionado com a disposição do proprietário, pessoal. Disposição do proprietário. Se é um proprietário que você sabe que ele mal cozinha para ele, você acha que ele não vai ter tempo para o cachorro? Não. Eu. A gente tem que conversar com o proprietário, tem que conversar. Então, esse proprietário, você não vai indicar a alimentação natural balanceada, você vai indicar uma alimentação comercial balanceada. Então, você vai pensar numa ração renal, numa ração urinária, e vocês têm de ter em mente que a ração comercial, ela é extremamente específica. Então, a gente tem a urinária e a renal, não é à toa, não, né? Cada uma tem sua utilidade. Não é porque o meu animal tem urolitíase que eu vou indicar uma urinária sem saber qual que é o tipo de urólito. Você, inclusive, indicando aleatoriamente, você pode, inclusive, piorar o quadro do paciente, tá? Então, você tem de tomar muito cuidado, tá? Quando você indica uma ração, sem que tipo de urólito é aquele, né? Ou sem saber o histórico do animal, tá bom? A Fernanda perguntou qual que é a diferença dessas rações. Sódio, por exemplo, deve ser exatamente. A concentração de sódio, no mais, ela é sempre menor. A gente não pode fazer, sobrecarga de minerais pouco solúveis, tá? Eu vou mostrar a foto de microscopia, se eu conseguir chegar lá, foto de microscopia, e o filtrado glomerular, ele tem fenestras, tá? Ele tem fenestras. Se a proteína, se o cristal, ele é maior que a fenestra, ele não passa, ele não filtra, e eventualmente ele se acumula, tá, pessoal? Mas, assim, se a gente for discutir a questão da constituição da ração, é outra palestra, viu? Aí a Claudiane me convida, eu posso falar. Eu posso falar. Alguém perguntou aqui, ó, na rotina clínica teria como operar? Sim, sim. É possível fazer a cistotomia, tá? A cistotomia, abertura e retirada desses urólitos. Ah, professor, aquele paciente da foto veio para a mesa de necrópsia porque era um caso muito avançado, tá? Muito avançado. Provavelmente o tratamento não foi efetivo, né? Não foi efetivo, e assim ele evoluiu para óbito. Eu posso tratar? Posso. Dieta, cirurgia, como é que é o nome daquele negócio, gente? Não é hidrodipsia, não. Eu sei que tem um tratamento, Cacau, me ajuda aí. Tem um Cacau, ó. Tem um tratamento utilizando ondas ultrassonográficas que destroem urólitos, né? Laser. Isso, a laser também, usando ondas ultrassonográficas. Então, acho que alguém perguntou, foi o Gil Denis. O Gil Denis, existem várias metodologias para tratamento de urólitos, tá? Várias metodologias, várias metodologias. Pessoal, olha só essa outra imagem. Aqui eu não preciso nem riscar o que é que tem diferente, né? Nem riscar o que tem diferente. Vocês conseguem lembrar da coloração dos rins anteriores? Ele era marrom avermelhado, geralmente, né? Esse rim, ele está praticamente branco. Tá? Ele está uma coloração acastanhada, amarelada, né? Quando a gente compara com os rins anteriores, a gente considera ele como se estivesse muito branco, tá? Esse é um rim que sofre de glomerulonefrite, tá? A gente tem um processo inflamatório, tá? A glomerulonefrite é um processo inflamatório que acontece em região de córtex, tá? Em região de córtex, afetando glomérulos. Eventualmente, isso pode se estender para a região medular, tá? Em região medular. Litrotripsia laser. Esse é o parâmetro. Não estava lembrando o nome.
Olha só, pelo amor de Deus, esse rim. Né? O patologista, pode dar de patologista, professora? Lógico. Que rim mais lindo! Que rim mais lindo, né? Quando você fala isso para o clínico, ele quer matar o patologista, porque o clínico fala assim, nossa, que rim mais feio, né? Que rim mais feio. Michel, aí você vem com diagnóstico. Não, não tem como. Não, 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 não pode, não salva, não, não tem jeito. Isso que a professora Claudine acabou de salientar, gente, é o pior problema da doença renal. A doença renal, ela é progressiva, tá, gente? A doença renal, ela é progressiva. E não é interessante que ela chegue nesse quadro da imagem. Esse quadro da imagem seria um rim afetado de uma forma bilateral e difusa. A gente tem áreas de fibrose, conseguem ver aqui áreas de reentrância, as áreas de reentrância do parênquima. Ele está esbranquiçado de uma forma difusa, vou tentar usar o azul aqui. A gente mal consegue ver a junção córtico-medular. O córtex está branco, a medula está branca. Na microscopia, a gente confirma, gente, fibrose renal associada a cisto de retenção. À medida que o rim entra em fibrose, os glomérulos e os túbulos, eles ficam retidos, obstruídos, e eventualmente os cistos de retenção começam a aparecer. Não sei se está conseguindo ver, mas é porque eles são pequenos. Olha só, vou riscar em azul. São cistos múltiplos, porém pequenos. Cistos múltiplos, porém pequenos. Acho que são só esses mesmo. Então, pessoal, a gente tem aí, né, um rim que já sofreu muito, um rim que sofre e um rim que vai sofrer. Consegue entender quando a gente fala que a doença renal ela é progressiva? À medida que o rim vai sofrendo uma doença renal aguda, uma injúria renal aguda, isso pode evoluir para uma doença renal crônica, tá? Uma injúria renal crônica. E isso está relacionado com a extensão da lesão, Acho que esse é o mais importante, tá? Olha só. Isso, a Fernanda colocou a palavra certa. Quando a gente fala progressiva, a gente relaciona com uma doença degenerativa, tá? Eventualmente, a gente tem um processo degenerativo inicial, que às vezes pode evoluir para um inflamatório, depois fibrose, depois o rim fica ruim das pernas, digamos assim. Nessa imagem aqui, olha só para vocês verem. É uma imagem, temos o rim novamente, uma área de reentrância aqui na região cortical, áreas esbranquiçadas no córtex e uma pelve renal, gente, toda preenchida de pus. Olha só, uma pelve renal toda preenchida de pus. Como que a gente chama isso? Pielonefrite supurada. Isso é uma pielonefrite supurada. A gente tem pus exudando na pelve renal. Vocês conseguem ver o tanto que essa lesão é agressiva? Tem pus na pelve renal. Tem obstrução, vai ter cilindro, vai ter bactéria no rim. Não é à toa que esse animal evoluiu para óbito. Consegue entender? A pielonefrite supurada é uma lesão muito séria, né? Como vocês conseguem ver na imagem, é uma lesão muito feia. Vamos prosseguindo aqui, ó. Acho que a gente consegue. Passei aqui. E a doença renal crônica, né? E a doença renal crônica? Eu diria que no consultório, pessoal, é o que geralmente vocês vão acompanhar, né? É o que vocês vão acompanhar. Uma doença renal crônica, onde a gente já tem boa parte do parênquima comprometido, um animal de idade adulta, né? Ou um animal de idade senil. É interessante sempre lembrar essa questão da progressão da doença renal e vou tentar comentar aí um pouquinho com vocês sobre as principais lesões glomerulares e tubulares. Então, se preparem, pessoal, a gente vai entrar no mundo da microscopia.
vou falar algumas informações importantes. Que todos da patologia entendem, né, Eric? Pelo amor de Deus. Coloca uma lâmina, 2 lâminas, e aí coloca um fígado e um rim, e fala assim, Cacau, qualquer qual? Eu vou falar, então. Pode apostar uma caixa de Heineken, que eu vou perder. Eu vou falar, eu vou começar a chutar coração, pé. Adorei a aposta, adorei a aposta. Vamos fazer isso aqui em casa, próxima reunião. Vamos fazer, gostei disso, eu gostei. Vou ficar Tá sem beber, vou sair sóbria. Esse trem tá gravando, né? Vou cobrar, viu, professora? Vou cobrar. Combinado. Aí a gente já Olha, chama o Rafa. então tá bom. Então, olha só, pessoal, nesse slide tem muita informação que a gente pensa e retoma para a parte de como, deixa eu até ver como está o Mentimeter, para avançar mais uma pergunta lá, mas eu acho que a gente acabou o Mentimeter já. Aquilo era a última perguntinha mesmo. Então, pessoal, o que a gente tem de lembrar? Eu vou tentar não me estender nesse slide, porque ele não tem imagem, eu acho que não é tão aproveitável. Coisas importantes. Taxa de filtração glomerular. Professor, o que é isso? O quanto o rim consegue filtrar plasma, tá? O quanto de plasma ele consegue transformar em ultrafiltrado, tá? Isso, pessoal, é normal, isso acontece normalmente. À medida que a taxa de filtração glomerular começa a cair por conta de uma doença renal ou uma falha renal, a urina começa a diminuir em quantidade. Professor, isso é notável em vida? Sim, isso é notável em vida. Diagnóstico precoce hoje, gente, da doença renal é possível, tá? É possível. A gente calcula a taxa de filtração glomerular, a gente faz bioquímica, a gente faz biópsia, a gente faz tudo o que você quiser para conseguir diagnosticar a doença renal antes que ela piore, tá? Antes que ela piore. Então, acho que essa é a mensagem, né? Olha só, a gente tem redução de reperfusão, né, por conta da artéria pré-renal, dano ao parênquima renal relacionado aí com um mau funcionamento da artéria renal e uma alteração, uma falha renal pós-renal por conta de uma obstrução de trato renal. Então, a gente sempre tem de lembrar o antes, o durante e o depois da formação do filtrado glomerular. Tá? Eu acho que essa é a mensagem mais importante. Uma coisa muito interessante, hoje, né? Hoje a gente trata de animal velho, né? A gente tem, como é que chama, gente? Não é pediatria, não. Como é que chama? Geriatra. Tem geriatria e hoje a gente tem pediatria, né? Na medicina veterinária. Então, a gente tem de saber dar atenção para esses dois tipos de paciente. O paciente neonato, o paciente pediatra e o paciente geriatra, tá? Olha só, alguns itens aqui para vocês se relembrarem. Após o amadurecimento que ocorre após o nascimento, é interessante mencionar que no cão e até em bovinos a gente consegue encontrar o que a gente chama de zona nefrogênica na região subcapsular, tá? Ou seja, abaixo da região lá da cápsula renal, a gente pode observar glomérulos em franco desenvolvimento, ou seja, até os 21 dias de vida, tá? Isso aqui é para cão mais especificamente, a gente pode observar glomérulos sendo formados, ou seja, glomérulos em desenvolvimento. Professor, para que eu preciso saber disso? Se você fosse tornar patologista, pegar uma lâmina de neonato e ver um glomérulo não desenvolvido, você vai considerar normal. Agora, se você vê um glomérulo no animal adulto com aspecto de pouco desenvolvido, aí é doença. Tá? Provavelmente esse animal tem uma doença do desenvolvimento. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Sobre a doença renal crônica. A gente geralmente tem uma perda de néfrons progressiva, seja em função ou em quantidade, tá? Ou seja, em quantidade de glomérulos. A gente tem um ciclo reprodutivo de fibrose após o insulto inicial,
tá? Ou seja, após a lesão inicial e, eventualmente, o desenvolvimento da doença renal em estágio final, tá? Esse é geralmente, né, a progressão, né, o caminho, a cronologia que é observada aí na doença renal crônica. Aqui tem um quadro resumo, se vocês quiserem fotografar, vai estar gravado também, mas das diferentes, né, fontes de lesão, tá? A gente vai ter doenças primárias crônicas, vamos ter o envelhecimento, alterações isquêmicas, fatores ambientais. E o que que tudo isso pode causar de alteração renal? A inflamação intersticial, fibrose intersticial, atrofia tubular, o que a gente chama de glomeruloesclerose. Pessoal, tenham calma, eu vou tentar falar de um pouquinho de cada uma delas, um pouquinho, viu? e mostrar imagens, tá? Então, isso aqui são alterações que ocorrem por essas diferentes etiologias, que chama de iniciação. Temos as consequências, que é o que acontece dentro do parênquima renal, e depois as sequelas. As sequelas, né, seriam basicamente aquilo que é ativa, né, a ativação dos fatores de progressão. Né? Então, vamos falar aí. Olha só, essa aqui é a imagem mais linda que o patologista... Assim, mais linda não, né? É a imagem normal que a gente vê de um glomérulo saudável. Isso aqui é uma coloração de PAS, tá, pessoal? Uma coloração de PAS, onde a gente observa bem demarcado aqui, ó, bem demarcado aqui, a membrana, né, do glomérulo, né, a membrana do glomérulo. Aqui a gente vê o tufo glomerular, é lindo, maravilhoso essa imagem. O tufo glomerular, o espaço glomerular, que é isso aqui que não tem nada, tá vendo? Tô riscando. E dentro do tufo glomerular, a gente vê aqui, ó, células mesangiais e vênulas do tufo glomerular. Tá vendo, gente? Aqui passa muito sangue, aqui filtra muita urina. É por isso que o glomérulo tem que estar desse jeito para conseguir fazer sua função. A doença renal crônica, à medida que os glomérulos são danificados, a gente tem aí uma lesão, né, que vai se instalar. Pessoal, temos duas imagens aí, tá, pessoal? Uma da direita e uma da esquerda. Eu queria que vocês se lembrassem sempre daquela primeira imagem do glomérulo normal. Tá? Olha só o que a gente chama desse nome gigantesco, né? Então, só vou voltar aqui, olha só. As células do mesângio estão ok, não tem espessamento, tá tudo fino. Olha só, aqui tem espaço para o sangue passar, aqui tem espaço, de novo, né, para a urina ser ultrafiltrada. Olha o tanto de dificuldade que essa urina vai encontrar quando ela se depara com um glomérulo que sofreu o que a gente chama de esclerose. Isso aqui, pessoal, a glomeruloesclerose focal segmentar, ela acontece em doenças degenerativas, tá? Isso aqui não está num rim comprometido 100%. Isso aqui está num rim doente. A lesão, ela está progredindo. Aqui no HE, à esquerda, na hematoxilina e eosina, a gente tem espessamento da membrana mesangial. Olha só, cadê o espaço glomerular, o chamado espaço de Bowman? Não existe. A gente tem aderência do tufo glomerular com a cápsula. Conseguem entender? Vocês conseguem ver aqui... Vou já, Fernanda. Vocês conseguem ver aqui os vasos, as vênulas? As vênulas? Não tem. Então, que horas que o sangue consegue passar e esse glomérulo aqui, eu estou falando desse glomérulo, tá, pessoal? Que horas que o sangue consegue passar e promover o ultrafiltrado, fazer sua filtração? Não tem espaço para o sangue passar. Esse tufo glomerular, que está sofrendo de glomerulosclerose focal segmentar, não está funcionando. Aqui no PAS, à direita, é a coloração de PAS, onde eu faço eu consigo ver melhor a membrana, né, do tufo glomerular.
né, a cápsula glomerular. Olha só, o tufo glomerular está aderido, gente. A gente tem esclerose focal com aderência. Conseguem ver? Aqui é a porção lá da mácula densa também, ó, tá comprometida. Não, eu não consigo ver direito. Aqui, ó, aqui tem uma vênula mais ou menos ok. Mas olha só essa região de tufo. A gente não tem aí um tufo glomerular saudável. A pergunta da Fernanda é: há reversão nesse caso? Minha resposta: depende, Fernanda, depende. Porque se mais de 70% dos glomérulos do paciente, né, de um dos rins do paciente estiverem desse jeito, provavelmente ele já tem uma doença renal instalada. Professor, e se tiver menos que isso? Eu estou fazendo uma estimativa grosseira, tá, pessoal? Se tiver menos que isso, tem reversão? Tem. Fernanda, eu posso melhorar a sua pergunta? Você está me ouvindo? Eu acho que a pergunta melhor para vocês que têm interesse na clínica, eu vou te falar qual que é a melhor pergunta. Professor, quando que eu consigo fechar o diagnóstico? A partir do momento que você decide fazer uma biópsia. Consegue entender? Se eu consigo fazer uma biópsia nesse parênquima renal e identificar o quanto, né, fazer uma estimativa de quantos glomérulos, qualquer coisa a gente tenta explicar melhor. Se a gente consegue fazer uma estimativa de quantos glomérulos eu tenho afetado, quantos glomérulos estão afetados, aí eu consigo falar para você se tem reversão ou não. Consegue entender? Eu não consigo falar se o paciente tem reversão ou não, se eu não sei quanto de glomérulo está afetado. Não adianta você chegar para mim, esse paciente tem doença renal. Se você falar isso para o patologista, ele vai falar, ok, quanto de doença renal? Que doença renal ele tem? Né? Os dois rins estão afetados, um rim só está afetado. A medicina veterinária evoluído nesse sentido, gente. A detecção precoce das lesões, ela é possível hoje, tá? Ela é possível hoje. Conseguiram entender, pessoal, essa parte? Falei. A Fernanda já disse que compreendeu. Tem alguma dúvida quanto a essa questão? A gente está chegando aí no momento final. Olha só, mais uma imagem da glomerulosclerose. A gente tem um tufo glomerular espessado. O PAS cora muito quando a gente tem um tufo glomerular espessado, tá vendo? A gente tem proliferação das células mesangiais, espessamento da membrana basal. Conseguem entender? E isso a gente conseguiria ver, por exemplo, a nível de biópsia. Tá? A nível de biópsia. Isso aqui é a evolução da glomerulosclerose focal, tá? A glomerulosclerose focal. Agora, olha só, todo o tufo glomerular está acometido. Consegue entender a progressão? Eu vou mostrar para vocês, já eu respondo sua pergunta, Thaís. Eu vou mostrar para vocês o final da glomerulosclerose. Ó, isso aqui é o começo, esse é o meio, isso é a glomerulosclerose instalada. Esse é um glomérulo obsoleto, ele ainda existe, mas ele funciona muito pouco. Ele funciona muito pouco. Isso aqui, pessoal, vamos só usar esses últimos minutos, é uma ultraestrutura. Isso aqui é uma foto, tá em branco. É a ultraestrutura do rim, tá? Da célula mesangial. Tá vendo aqui na seta? Eu tô desenhando. Isso aqui são os podócitos. Olha o tanto, a gente já viu naqueles glomérulos lá, o tanto que o rim é capaz. Quando a gente faz microscopia eletrônica, olha só, cada podócito desse, gente, tem a capacidade de pegar coisas, absorver, filtrar e liberar novamente.
Do lado esquerdo, pessoal, a gente tem um podócito, a gente tem uma célula mesangial, tá? Que está dentro do tufo glomerular saudável. Olha só o que acontece com uma célula mesangial doente. A gente nem observa podócito. Estou riscando aqui, ó. Tá vendo que existe somente uma massa esquisita? Estou riscando, ó. Estou riscando. Quer que risque em outra cor? Azul parece que não ficou muito bom. Conseguem ver que aqui nem podócito eu tenho? Lá estava bonitinho, né? Eu vi os podócitos direito. Aqui eu nem estou vendo. Então, o glomérulo doente, o glomérulo afetado, ele perde sua capacidade, ele perde sua função. A gente conversa muito sobre perca de função, né? Perda de função. Então é isso aí o que acaba acontecendo. Pessoal, isso é o final. Isso é um glomérulo esclerótico. É um glomérulo que vai sofrer atrofia. Esse glomérulo, eventualmente, ele além de não funcionar, ele está sendo reabsorvido. Se eu tiver glomérulo esclerótico em boa parte da minha amostra de biópsia, provavelmente aquele animal está muito mal. Qual que é o prognóstico desse animal? O médico veterinário, quando manda pedir biópsia de rim para o patologista, ele quer saber, além do resultado, ele quer saber o prognóstico. Ele quer saber o prognóstico, ele quer saber se o animal vai viver, se o animal vai responder tratamento. Se eu receber uma biópsia onde cerca de 13 ou 17 dos glomérulos da amostra tiverem esse formato, pessoal, o prognóstico do paciente é ruim a desfavorável. Um prognóstico ruim, pessoal, a desfavorável, é um prognóstico onde o animal não tem tratamento. Tá? Ele provavelmente só vai progredir naquela lesão e eventualmente vai ter um rim mais doente do que ele já tem. Conseguem entender? Fernanda está perguntando, precisa cortar um pedaço do órgão sempre? Para biópsia, sim. Tá? Para biópsia, sim. Depois pesquisa o que a gente chama de biópsia utilizando, eu estou escrevendo aqui, utilizando uma agulha cortante. A biópsia utilizando uma agulha cortante, ela consegue, ela entra dentro do corpo do animal, a gente só precisa de uma sedação e de uma profundidade anestésica, tá? Você coloca a agulha, você tem que ter um anestesista, um patologista e um ultrassonografista dentro da sala, tá? Isso podem ser 2 pessoas ou 3. Eu preciso de alguém com ultrassom na mão, outra pessoa com a agulha na mão e outra pessoa monitorando a anestesia. Eu vou lá, coloco a agulha no cut, coleto a biópsia, retiro a agulha e tiro o coisa e posso retirar o animal da sedação ou da anestesia inalatória. Consegue entender o tanto que é fácil fazer uma biópsia de rim? Não tem nada difícil. É muito fácil. Professor, é caro fazer? Vocês estão caminhando para a medicina veterinária, onde a palavra caro não pode existir. Não existe a palavra caro. Existe a palavra eu posso fazer, eu quero fazer, é bom para o meu paciente? É. Eu vou conseguir uma informação diagnóstica para o meu paciente? Vou. Eu vou conseguir tratar melhor o meu paciente? Também vou conseguir. Quem que vai ficar feliz com isso? O tutor. O tutor vai ficar muito feliz, você vai conseguir abordar o tratamento, explicar tudo o que está acontecendo com o paciente, e você ainda vai ter um tutor feliz e um paciente bem tratado. Tá? Eu acho que é essa mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Muito obrigado pela oportunidade. Passei 4 minutos da minha hora marcada. Se a professora Claudiane puder ir aparecendo aí. Agora a parte mais de entrevista. A professora Claudiane deve entrar aí. Estou aqui. A gente vai fazer uma entrevista um pouco mais direcionada. Concordo, gente, passou muito rápido. Eu fiz umas anotaçõezinhas aqui, mas de parte de clínica mesmo, muito legal.
Vamos começar a entrevista? Eric, é o seguinte. Primeiro, muito obrigada, né? Nossa, gente, que diferença, meus alunos. Vendo eu e o Eric conversando, uma acelerada, e o Eric é tão calmo, tão paciente. Eu já vi o Eric apresentando, né, em seminários e tal, lá no Coloca. Transmite uma calma, eu vou tentar ficar mais assim. O Eric, gente, ele é professor, né? Tanto na FACMais, em Umas, quanto na FAMA, em Anápolis. E aí ele dá, né, aula de patologia. E eu queria saber, Eric, assim, como que você se apaixonou pela patologia? Porque eu acho interessante quando uma pessoa que não é da área faz essas perguntas, porque a gente vai mais a fundo, né? Porque, gente, olha essa lâmina. Eu ia falar que é um coração. Pegaram o coração, brincaram ele assim, sabe? Pegaram, passaram a tinta e fizeram. Eu vou desenhar o coração. Olha, Que é igualzinho, ó. mas Sabe? Então, assim, como que você se apaixonou pela patologia? olha, é uma pergunta até difícil de responder. Mas eu me apaixonei pela patologia quando eu sentei no microscópio pelas primeiras ou segundas vezes. Isso foi na época de graduação. Eu estava no sexto período do meu curso. Eu sentei no microscópio e eu falei assim para mim mesmo: eu tenho que entender o que está escrito nesse resultado de exame e o que que tem na lâmina. Porque eu tinha a lâmina na mão, eu tinha um resultado de exame e eu tinha um microscópio. Quando eu comecei a entender, professora Claudiane, o que tinha entre a lâmina e o que eu via, eu me apaixonei pela patologia e nunca mais larguei. Que legal! Mas é interessante mesmo. Porque a medicina veterinária, a gente fala, né, que nós somos pediatras, né? Porque nosso paciente não conversa com a gente. Então é assim, muita investigação mesmo. E eu acho bem bacana isso na medicina veterinária, quando você, né, pega um relato de um tutor, que às vezes ele omite o que ele está falando, né? Omite a real situação. Vocês vão se deparar com isso, por exemplo, tem casos que eu mostro, às vezes até mostro para os meus alunos, um tumor mamário desse tamanho, o tutor olha para você e fala, apareceu ontem, né? Até então não tinha, eles falam. Então, assim, um tutor que muitas vezes omite as informações, um paciente que não conversa com a gente, então você unir tudo isso, interpretar e fechar um diagnóstico, nossa, é uma sensação assim perfeita. E no seu caso, agora eu consegui entender. Se olhar uma lâmina, é muito bacana, gostei. Agora eu gosto mais da patologia. Não é que eu não gosto da patologia, é porque eu fico, gente, como assim? Eric, o que o patologista clínico faz? O clínico, desculpa. O que o patologista faz da sua área? Por exemplo, eu estou lá na clínica, ou eu sou clínico, ou eu sou cirurgiã, isso tanto de pequenos quanto de grandes. Quando é que eu te chamo? O que você faz? Eu vou te falar os momentos onde o clínico me chama. Ele me chama para coletar amostra de citologia aspirativa. Eu vou lá dentro do consultório e coleto. Seja de uma massa que esteja na pele, seja dentro do abdômen, porque isso pode ser feito transcirúrgico. Então, inclusive, eu posso ser charmado dentro da sala de cirurgia, né? Então, eu estou com o tórax aberto. Já aconteceu isso comigo 3 vezes, né? O cirurgião me ligou, aí ele falou, doutor Érico, eu estou com o tórax aberto, eu tenho uma massa aqui, eu queria que você viesse coletar. Então, quer que eu vá lá coletar? Aí eu falei, tá bom, meu filho. Eu fui, peguei minha maletinha, entrei dentro do centro cirúrgico, coletei a amostra mais devida, né? Dentro de 15, 20 minutos, e foi uma situação de emergência? Foi, mas o cirurgião ficou satisfeito, pensando que foi coletado da melhor maneira, né? É uma situação possível. Onde mais eu sou chamado? Na fazenda, na fazenda. Já me chamam para a fazenda. Tá morrendo o bicho aqui, doutor. Tá morrendo, já morreu
Vou dar o último exemplo. Está morrendo bicho, morreu 9 animais do freestyle, bovino cultura de leite. Morreu 9 animais, as lesões são essas, eu quero que você me resolva o problema. O meu objeto de estudo é o corpo, mas o meu objeto principal de estudo é onde as vacas estão. Então, eu entro dentro do freestyle, entendo como elas estão acondicionadas, entendo o que é dado de alimentação. Então, geralmente, a gente é chamado em todo lugar, professora. Então, não é aquela situação só pós-mortem. Você não é chamado somente quando o animal vem a óbito, né? Porque o patologista, por exemplo, se eu estou lá vou dar uma situação de clínica de pequenos, eu estou lá com um paciente, o paciente morre e a gente não conseguiu chegar num diagnóstico. Antes da morte dele, eu te chamo, você faz a necrópsia e me fala do que ele morreu. Mas então, hoje, o patologista na medicina veterinária também é chamado antemortem, né? Como você disse, para fazer coleta citologia, para fazer coleta de biópsia, bacana. Exatamente. Muito bacana. Isso dá muita histologia mesmo, Fernanda. E é interessante, a área da patologia, eu fico brincando com eles, mas eu acho muito interessante. Eric, quanto cobra hoje um patologista? Hoje, assim, se você é chamado na clínica ou se você é chamado, e já estou falando antemortem, para fazer uma coleta, na clínica ou no campo? Porque às vezes um veterinário de campo encontra uma massa, né, e quer que você faça o diagnóstico. Quanto é cobrado hoje, em média? Posso dar exemplo que eu fiz? Sim. Foi essa última campanha no interior da cidade de Umas, né? O procedimento, por exemplo, isso foi a ida, procedimento e volta, né? Foi cobrado o procedimento de necrópsia de um animal, no valor de R$ 650 para avaliação macro e micro. Foi coletada a amostra de animais vivos, ou seja, foi feita a amostragem de patologia clínica, então a gente trabalha associado nessa parte, né, para bioquímicas, e esse exame ficou em cerca de R$ 120 para cada animal. Foram avaliados 3 animais. O que mais que foi feito? Cobra deslocamento? E foi cobrado deslocamento. O deslocamento é feito em cima da quilometragem, né? Eu cobro geralmente 1,7, depende da região, né? R$ 1,7 em cima do quilômetro rodado. Mas às vezes acaba que a gente faz um preço fechado para a cidade. Tá? E, Eric, por que você resolveu fazer mestrado? Mais uma vez, a curiosidade. A área de pesquisa, pessoal, é uma área interessante. A gente faz experimentação, né? E eu tive a vontade de fazer o mestrado, né, de me tornar mestre, porque seria uma oportunidade de aliar aquilo que eu aprendi na residência, que foi a anatomia patológica, aliar com algo, né, que ocorre, algo que está acontecendo e tentar trazer uma informação nova. A minha área de pesquisa, né, deve ter alguém que me conhece, não, deve ter muito mais gente que eu não conheço, mas eu trabalho hoje em patobiologia veterinária associada à oncologia comparada, tá? Então, eu utilizo um bioproduto do cerrado, uma planta que se chama milagrosa, e a gente está testando e já temos resultados, né, bastante positivos dessa planta, do extrato dessa planta, em cima de células de carcinoma prostático de cão, tá? Então, eu decidi por conta da curiosidade, já pensava nos resultados, porque eu acho que quando a gente entra, a gente até pensa no possível resultado, e é mais ou menos por aí. Você fez a sua residência durou 2 anos, né? 2 anos. Como é a residência? Como funciona a residência em patologia? Você quer que eu falo desde o que aconteceu quando eu formei? Pode. Que aí você já conta. Porque a próxima pergunta ia ser por que você decidiu fazer residência? Tá. Então, eu formei no meio de ano,
Era meados de 2014, Eric Simon formava em medicina veterinária. E desde então eu já tinha um interesse em anatomia patológica. Formei e queria fazer a residência. Na época, a prova de seleção, ela era um pouco complexa no sentido de que, se eu queria fazer patologia, eu tinha de fazer uma prova basicamente de clínica, tá? Antigamente, a prova de seleção era baseada em clínica. Hoje, a prova de residência, para quem tem interesse, né, onde eu fiz, ela é focada. Se você vai fazer uma prova de patologia, você vai fazer residência em patologia, assim por diante. Eu fiz, graças a Deus passei e entrei. Só que teve um intervalo de 6 meses onde eu trabalhei, né? Então eu fui dar plantão, fui trabalhar na clínica, né? Então trabalhei durante esse período, entrei, passei, fiz 2 anos de especialização, onde eu fiquei literalmente interno. É por isso É. que, é por isso que chama residência. A gente entra dentro do lugar, mora dentro do lugar durante 2 anos, né? Vive, respira muito. E a minha rotina era basicamente acompanhar o serviço de necrópsia de pequenos e grandes animais, acompanhar o serviço de microscopia em pequenos e grandes animais, e acompanhar o serviço de citologia em pequenos e grandes animais. Tinha hábito de receber animais silvestres exóticos? Sim, tá? Tinha sim. Então, eventualmente, a gente era exposto aos animais, né, silvestres, exóticos. Antes disso, pessoal, meu estágio curricular já foi em patologia, tá? Eu tive a oportunidade de fazer o estágio curricular fora do país, né, e lá eu consegui fazer, por exemplo, participar, né, de necrópsias de elefante africano, de lulas, né, moluscos, né, de grande porte. Então, além dessas espécies, eu também tive essas oportunidades. A residência, voltando para a residência. Foram 2 anos e eu pude acompanhar esse tipo de serviço, Cacau. O que é mais difícil, a residência ou o mestrado e o doutorado? Senhor da glória. Ó, Olha, aqui, ó, entre nós, foca em mim. Não conta tudo que a gente passa na pós, não, senão meus alunos vão desistir, tá? olha, depois que a gente passa, tudo é lindo. Mas assim, vamos tentar fazer uma comparação fria. Como profissional, a residência, ela é muito salutar. Ela é extremamente salutar. Porque além de eu receber, ganhar experiência, aprender a fazer a prática, me expor ao contato com o tutor, aprender a conversar com o tutor, gente. Esse é o maior problema do médico veterinário hoje. O veterinário não sabe conversar com o tutor. Então, Só um pode adendo, falar. Eric. É a hora que eu falo para vocês. Leiam sobre linguagem corporal, leiam sobre psicologia do comportamento humano, leiam sobre inteligência emocional. Leiam sobre isso. Porque você está vendendo serviço. Vai. Pelo amor de Deus, leiam tudo isso. Pelo amor de Deus. Façam cursos na área. Para você ser aquela pessoa zen. Que Exatamente. eles passam raiva. Porque conversar com o tutor não é fácil. E na residência a gente tem essa oportunidade. Só que a gente tem essa oportunidade com as costas quentes. Consegue entender? A gente tem Na residência. a gente tem uma coraça atrás da gente. A gente tem a coraça da residência, onde somos veterinários formados, porém fazendo um curso de especialização. Consegue entender a coraça? A gente já tem um diploma, a gente só está precisando pegar um pouquinho de experiência. Então, a residência, nesse sentido, Cacau, ela é muito confortável. Ela é muito confortável. O mestrado é outra seara. A gente tem a diferença um curso stricto sensu e lato sensu, no sentido que o mestrado está direcionado para pesquisa e ensino, né? Lembrando dos 3 pilares aí da educação, né? A gente faz pesquisa e a gente aprende a ensinar, né? Então, o mestrado, nesse sentido, ele é bem diferente,
porque ele foca nesses dois itens. E a residência, ela foca no terceiro pilar, que é a extensão, né? Então, eu acho que tem que ser nítido para quem está escolhendo, consegue entender? Falar assim, Eric, o que que você faria? Por exemplo, eu não faria diferente do que eu fiz. Eu faria a residência de novo, eu faria o mestrado de novo, e eu faria, né? Estamos terminando, começando a faria o doutorado de novo, nessa sequência, tá? Ah, professor, não quero atuar na docência, eu não quero ensinar, então eu só faço a residência. Só termino aí? Não, pelo amor de Deus, não, não, não. 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 Façam matrícula nos cursos online, façam matrícula em congressos. Gente, pelo amor de Deus, não para de estudar, não para de ler. A ciência não para, né? Vocês, felizmente ou infelizmente, escolheram a área da saúde. E a área da saúde, ela evolui com a tecnologia. E a tecnologia, ela evolui de 6 em 6 meses, que dirá de dia a dia. Hoje, nesse momento, eu tenho medo de falar o que o Google está fazendo dentro das salas. Vocês conseguem entender? Eu tenho carros hoje elétricos, eu tenho carros que flutuam. Eu posso falar a linha de pesquisa da física hoje? Qual que é a linha da pesquisa? Existe uma linha de pesquisa da física, prestem bem atenção. Uma linha de pesquisa da física que atua na saúde, que ela usa ondas de ultrassom, prestem atenção no que o professor está falando, porque parece coisa de filme. Ela usa ondas de ultrassom que carregam partículas semissólidas e sólidas dentro de vasos sanguíneos. Olha isso, pelo amor de Deus. Olha isso. Eu consigo, presta atenção, as mãos do professor são os cristais piezoelétricos. Eu tô transportando minha cabeça aqui, ó. Minha cabeça é uma partícula sólida sendo transportada dentro de um vaso do meu paciente. Olha isso, pelo amor de Deus, eu até arrepio quando falo, porque um dia, quando eu tenho, sei lá, 30 anos hoje, quando eu tiver 40, isso vai estar sendo aplicado na medicina. Vocês vão viver isso. Vocês vão viver isso. Ai, meu Deus, eu até emocionei, socorro. Eric, quais são os pontos positivos da sua profissão? É porque, assim, primeiro deixa eu explicar um pouco. As pessoas que eu trago para o Ciclovet são especialistas que realmente são apaixonados na área, né? Não preciso nem falar para vocês que o Eric é apaixonado na área dele. Por quê? Porque eu quero que eles mostrem essa paixão e mostrem. O objetivo do Ciclovet é justamente esse: mostrar as diversas especialidades. Paixão você tem. Mas qual o ponto positivo, assim, que mais te chama a atenção? O que é mais bacana de trabalhar como patologista? O que é mais bacana quando acontece é o reconhecimento. Só que o reconhecimento, quando vem para a gente, ele não vem do tutor, ele vem do médico veterinário, porque o patologista, ele oferece o serviço para o médico veterinário. Consegue entender? O clínico, quem vai trabalhar na clínica, ele oferece um serviço para o tutor. Então, eu estou ali, né, com um exame complementar, né? Então, eventualmente, quando um veterinário fala assim para mim: nossa, Eric, o seu laudo é bom, eu consegui uma informação diagnóstica útil, né? Então, tem reconhecimento. Esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo, o retorno financeiro. Com um bom trabalho, um trabalho feito em um tempo curto, né, e com, como é que fala? Com conhecimento adquirido, né, eu também tenho retorno financeiro. Então, só que isso é uma coisinha que vem vindo junto, né? Os veterinários te procuram, né? Os colegas dos veterinários te procuram, e eventualmente ainda tem um tutor maluco que te procura, porque ele descobre seu telefone e fala: o Eric resolve as coisas. Aí eu falo assim: não, gente, pelo amor de Deus, eu não resolvo as coisas. Quem resolve é o clínico.
Mas são pontos positivos, Cacau, que eu acho que é bom. O que você tem de ponto negativo, que você acha que tem de ponto negativo na sua área? Burnout. Como médico veterinário, eu diria que o burnout é uma síndrome que qualquer um de vocês vai estar. Então, é importante período de férias, final de semana e saber desligar o celular depois das 18. Depois das 22 também? 18 horas, professora Cacau, 18 horas. A gente dá aula, ué. Mas isso eu conversei com eles esse semestre, a minha abertura de aula foi falando sobre isso. Gestão de tempo, gerir, e eu tentei mostrar para eles que aquele CDF, aquele nerd que existia antigamente, que ele era benquista, aquela pessoa que só estudava, chegava no final de semana, abria mão de tudo e só estudava, isso caiu por terra, isso não existe. Tem que colocar a qualidade de vida ali no final de semana, tem que colocar, né, a atividade de lazer. Eu conversei, para quem hoje é meu aluno nesse semestre, eu conversei muito com ele sobre isso. E isso é verdade, tem que tomar cuidado mesmo. O médico veterinário, ele precisa de terapia, né? Porque senão fica louco igual nós dois. Não, fica maluco sempre. Maluco. Aí, ó. Você vai para Inhumas de bike? Vamos Sim, um dia? Calma. Vamos, eu vou de carro. De bicicleta. Eu vou de suporte. Eu já fui até Trindade de bike. Até Trindade eu já fui de bike. Já é muita coisa. Já é Você é uma feliz na sua área? Nem precisa, eu fiz a pergunta, mas nem precisa, né? Porque Eu o gosto gosto muito do que eu faço. E aí você consegue transmitir isso, né, na sua fala, assim, você consegue realmente transmitir isso para todo mundo, a sua felicidade na área, isso é muito gostoso de ver. Eu queria saber se os alunos têm alguma pergunta para fazer. Pode mandar aí, gente. Manda as perguntas aí. Abre o microfone. Sei da atividade de ciência, eu não sabia, não, eu quero ver. Nossa Senhora. Não Depois eu conseguiu mando se o vídeo. inscrever, Fernanda? Depois a gente conversa, não? A gente conversa no grupo. Alguma pergunta? Pode deixar, me manda mensagem que a gente resolve. Alguma pergunta para o Eric, tudo bem? Eric, ó, tem. Pode falar, Rodrigo. Quiser abrir o microfone, Rodrigo? Não sei a patologia, né? Descobri a patologia. Eu já tinha feito estágios em área de clínica de grandes. Eu tinha feito estágio na bovinocultura de leite. E eu tinha feito estágio no galpão de frango. Eu tinha esses 3 locais de estágio. Aí no 6º período eu falei, deixa eu ver o que é esse treino de patologia, né? Aí eu fui e nunca mais saí. Tô até... É porque eu falo para eles assim, Eric, uma das coisas, por exemplo, que quem está te contratando, seja lá na residência, quando você vai fazer a prova, seja uma pessoa que vai te contratar, por exemplo, para a clínica, que as pessoas, a quem está te contratando, quem é a sua banca, ela tem o hábito de olhar. A partir do 5º, 6º, 7º período, o que você fez? Porque aí eu falo com eles assim, ó, entrou no primeiro período, começa a fazer estágio. Ah, eu quero pequenos, mas apareceu um estágio em equinos, vai, para você ter certeza. Porque quantos colegas, quantos alunos meus, você deve ter visto isso, entram na faculdade, eu amo equino. Chega lá na formação, tá apaixonado e é cirurgião de cão. Vira um veterinário que atua na área de produção de aves. Porque você entra gostando de uma coisa, mas não no meio do caminho você pode mudar o percurso. Mas aí o que eu falo para eles, então entra primeiro e começa a fazer estágio. Onde aparecer vaga você faz, para você ter certeza. Esses dias eu estava falando, nem que você fique um mês só. Fiquei um mês com um cavalo, não gostei. Não é para mim. Ótimo! Mas você foi, você viu. Por exemplo, o pessoal de grandes. Ontem mesmo eu estava falando isso na aula. Eu estava atendendo uma
uma vaca, né, que ela estava com hipocalcemia, passei a tarde toda lá na fazenda. Quando eu voltei, eu estava até falando com as meninas, né? Gente, esquece, fazer a unha vai estragar. Você fica no sol, tem que usar o protetor solar, você vai ficar suja. Ah, não gosto do cheiro, não gosto de terra, então já. Mas vai para ver, vai para ter certeza. Depois que fez esses estágios, ali a partir do quinto, sexto, sétimo período, já direciona a sua área. Que você vai precisar de experiência. A pessoa que vai te contratar, ela olha isso no seu currículo. Sim, O que exato. eles estão Isso falando? que a professora comentou é extremamente pertinente. Eu só estou mandando alguns links de site para a Fernanda. Esse primeiro que eu mandei é em português, eu vou mandar um outro que é em inglês. São bancos de dados, tá? Isso que a professora Claudiane comentou é muito importante. Você saber uma direção. Eu acho que é isso. E o que é mais importante, não importa a velocidade. É verdade. Frase de banheiro, né? Importa a direção, não importa a velocidade. Por quê? Você escolheu, né? Fiz estágio aqui, ali, escolhi, fui. Isso é observado na banca, igual a professora comentou. E o contrário também é possível. Olha só, às vezes isso é mal visto, mas olha, desenvolver essas coisas no decorrer da vida, não é no decorrer da graduação. Eu fiz estágio durante toda a minha graduação em clínica de pequenos. Comecei a trabalhar e militei na clínica de pequenos durante 11 anos da minha vida. Eu estou usando um exemplo de uma colega, tá, pessoal? Ela trabalhou durante 11 anos na clínica de pequenos. E agora ela trabalha na clínica de bovinos. Olha só. Então, hoje ela atende a campo bovinos. Mas nisso não tem Não, nenhum. Você é não. médico veterinário do mesmo jeito, né? E ai daquele, prestem atenção, e ai daquele colega que virá assim, ah, trabalhou a vida inteira, tá fazendo até a boquinha do colega, ai, trabalhou a vida inteira de pequenos animais, agora tá atendendo em grandes. Eles chamam o de pequenos de cachorreiro, né? Não, não. Óbvio que isso que a gente está falando é o melhor dos mundos, mas até na própria graduação, você fez estágio a vida inteira, por exemplo, em equinos. Quando chegou lá na reta final, gostou de pequenos, você tem que fazer a área que você gosta. Você tem Exatamente. que trabalhar na área que você gosta. Eu já tive colegas, Eric, já deu o seu horário, porque o Eric tem um compromisso, gente. Eu já tive um colega que ele fez estágio em grandes, formou, por causa da pressão do pai, ele teve que abrir uma clínica e trabalhar com pequenos. Eric, eu nunca vi uma pessoa tão infeliz na área igual ele. Eu tenho Nunca até dó tinha dele. visto. Não, eu também. Mas a Thaís está perguntando se você fez pós junto com a residência. Não existe, não tem como. Você está falando após mestrado e ou doutorado, Thaís? Um de cada vez, viu? É, Um de cada vez. aquilo que o Eric falou, gente. Você tem horário na residência só para entrar, você não tem horário para sair. É desse modelo. Você entra 8 horas da manhã, é isso, entrou. Aí, pô. A hora que vai sair, Deus ajuda. Você entrou, o resto é boa sorte, amém, parabéns, e é isso aí. Gente, o Eric tem outro compromisso. Ele apertou a agenda dele, porque esse moço é difícil até a gente conversar, ele é bem ocupado, como vocês viram. Ele abriu um espaçozinho hoje para a gente, porque eu queria trazer alguém da patologia, alguém assim, né, alto astral, que ama o que faz. A gente já tem que encerrar. Eric, brigadão. Você sabe que eu te amo. Olha, Muito obrigada. eu fico até arrepiado em falar isso, essa oportunidade que a Claudiane trouxe, que traga mais, eu estou disponível, falei de patologia renal, pode convidar para falar de outras coisas, né? Eu tenho coisa pronta de sistema nervoso, adoro falar de sistema nervoso, então pode convidar e é isso aí. Pessoal aí das ligas, ó, quiser chamar o Eric para dar. Até o pessoal, por exemplo, de clínica de grandes trazer o Eric para dar palestra para vocês, a clínica de pequenos trazer o Eric para dar palestra para vocês. A gente não disponibilizou o seu contato. Fala aí o seu contato, Eric.
Você Eu prefere por vou, e-mail? vou colocar dois Instagrams aí, Tá. ó. Procurem o Eric lá no Insta, entrem em contato com ele. E eu vou te marcar lá também nos stories. E qualquer coisa que vocês precisarem também, entrem em contato comigo que eu passo o contato dele. É, Eric, muito obrigada. De verdade. Dá um beijo em todo mundo aí nessa casa. não, pode deixar que eu marco sim. Tchau, Beijo, tchau. obrigada. Tchau, gente. Obrigada.